A partir deste momento, lhe garanto que você irá obter uma melhor compreensão da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeiramente, teremos uma visão geral dessa primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé partem de Seleucia e de lá navegam com destino à ilha de Chipre. Eles chegam a Salamina e atravessam toda a ilha e chegam a Pafos. De Pafos navegam para Perge na Panfilha. De Perge prosseguem e chegam a Antioquia da Pisídia. De Antioquia vão para Icônio, Listra e Derbe. Daí retornam para Listra, Icônio e seguem em direção à Antioquia da Pisídia. Atravessam a Pisídia e chegam a Perge na Panfilha. De lá vão para Atália. E da Atália navegam para Seleucia. E chegam a Antioquia, o ponto de partida. Porém, antes de iniciarmos essa viagem missionária de Paulo, permita-me ler este maravilhoso texto bíblico que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Vou ler na versão NVI. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O mais interessante é que não foi a igreja em Jerusalém que enviou os primeiros missionários para pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 13, registra o relato da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Acompanhe. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Percebam a ação do Espírito Santo na obra de missões. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E o teu cajado me protege. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Bem, dos versos 5 a 12 deste capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, temos o relato dos principais acontecimentos que aconteceram na ilha de Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Observe que a preocupação de Paulo foi pregar aos judeus, seus compatriotas. Note também que é mencionada a existência de sinagogas em Salamina. Em contraste com o templo, a sinagoga não era um lugar de sacrifício, mas sim de estudo, oração e louvor. E sobre Salamina, o texto não menciona se houve ou não aceitação da palavra de Deus por parte dos judeus. Prefiro acreditar que sim. O texto não menciona quanto tempo Paulo, Barnabé e João Marcos passaram em Salamina. Entendemos pelo texto que Paulo e seus companheiros fizeram a pé a viagem de Salamina até Pafos, porque o texto diz viajaram e não diz navegaram. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Então Paulo vai enfrentar a sua primeira oposição ao Evangelho de Cristo. Podemos dizer que não foi a oposição de um gentil, e sim de um judeu. Bar-Jesus era judeu. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Porém, Paulo tem uma poderosa arma para enfrentar esse mágico e falso profeta. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo! E inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo.
Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Bem, o que foi que aconteceu? A cegueira imediata desse mágico e falso profeta contribuiu para levar o procônsul à conversão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Bem, terminar a missão de Paulo na ilha de Chipre, ele e seus companheiros irão navegar com destino à Ásia Menor. Acontece que, ao aportarem ali, João Marcos, não sabemos por qual motivo, resolveu desistir dessa viagem missionária. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Creio que é oportuno ler este texto, palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62, na NVI. Em Perge, Paulo e Barnabé aportam, mas nada é dito se pregaram ou não o evangelho em Perge. Parece que não. Mas o intuito de Paulo é penetrar mais para o interior da Ásia Menor. Há duas Antioquias. Uma ficava na Síria, bem ao norte de Israel, e a outra ficava na Pisídia, na Ásia Menor. De Perge prosseguiram até Antioquia, da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Não é mencionado no texto se Paulo e Barnabé fizeram essa viagem a pé ou em alguma montaria. Se você puder olhar no mapa e medir esta distância, dá aproximadamente uns 200 quilômetros. Uma distância considerável para se fazer a pé. Percebam que outra vez Paulo e Barnabé optaram em pregar o evangelho aos judeus. Para isso, eles iam sempre nas sinagogas no sábado, pois os judeus o tinham esse dia como principal. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Era tudo o que Paulo precisava naquele momento, uma oportunidade para pregar o evangelho. Obviamente, aquelas pessoas vendo que Paulo e Barnabé também eram judeus e que tinham recentemente chegado ali, esperavam que se trouxessem uma exposição sobre assuntos relacionados à lei ou aos profetas. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Observe que nessa sinagoga de Antioquia da Pisídia, o texto menciona a presença de gentios também. Na verdade, esses gentios eram prosélitos. Um prosélito é uma pessoa que se converteu ao judaísmo. Então Paulo vai começar a pregar sobre Jesus dentro da sinagoga, tanto para os judeus quanto para esses gentios. Aquela mensagem foi uma das maiores que Paulo pregou. Foi algo maravilhoso estar diante de judeus e gentios e com tempo para pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, foi uma longa e poderosa mensagem. Está resumida em 25 versículos. Primeiro, Paulo demonstrou a soberania do Senhor em escolher o seu povo e suportou os pecados desse povo no deserto. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Depois ele menciona a ação divina na possessão da terra, fala do regime tribal e do período monárquico. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei.
E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Porém, agora vem a melhor parte da pregação. Paulo vai apresentar Jesus aos judeus e aos gentios. Essa foi a parte mais gloriosa daquela mensagem. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, não. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Perceba que Paulo pregou anunciando que Jesus fazia parte de um plano divino. E na sequência, Paulo aplicou essa mensagem tanto ao público judeu quanto aos gentios ali presentes. Foi muito ousadia de Paulo declarar aquelas verdades diante dos judeus, responsabilizando-os pelo desprezo que eles deram ao Senhor Jesus. No entanto, Paulo foi separado e enviado pelo Espírito Santo. Por isso ele não temeu. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal por uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava sendo escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Tudo o que Paulo falou durante a sua pregação em Antioquia da Pisídia foi algo extraordinário. Porém, o melhor vem agora, quando ele mencionou que Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Bem, tendo Paulo mencionado essas palavras, ele agora começa a explicar dentro da pregação a razão pela qual Jesus não teve o seu corpo destruído. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito em Salmos 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz na outra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. E logo que Paulo mencionou a ressurreição do Senhor Jesus, Ele agora vem falar que em Jesus há o perdão dos pecados. Porém, a condição é crer em Jesus. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Já no final dessa sua pregação, Paulo chama a atenção dos presentes para que não desprezasse a salvação em Jesus Cristo. Cuidem, para que não aconteça o que disseram os profetas. Paulo então menciona a profecia, advertindo-os quanto aos resultados da incredulidade. é a profecia de Abacuque 1, versículo 5. Olhem,
Escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam. Se a vocês fosse contado. Com certeza os judeus que ali estavam conheciam esse texto de Abacuque. Paulo confrontou aqueles judeus com a própria palavra do Senhor. Há quem pense que aquela pregação afastou as pessoas da sinagoga, mas o povo queria ouvir Paulo outra vez. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Podemos concluir que houve conversões com aquela pregação de Paulo, tanto da parte de alguns judeus quanto da parte de alguns gentios. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Aquela mensagem de Paulo impactou a cidade de Antioquia da Pisídia. Imagine uma multidão de pessoas apressadas, cada uma querendo um lugar na sinagoga para ouvir a pregação de Paulo. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Acontece que os judeus não gostaram nem um pouco de ver aquela multidão ali reunida para ouvir Paulo pregar. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Eles se encheram de inveja, porque temeram perder a popularidade para Paulo e a sua pregação dentro das Escrituras. Bem, com essa rejeição motivada pela inveja dos judeus, Paulo e Barnabé tomaram a decisão. Essa decisão foi levar o Evangelho de Cristo aos gentios. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Sem dúvida, o que Paulo e Barnabé fizeram estava dentro de um programa divino. Pregar o evangelho até os confins da terra. Esta decisão de Paulo trouxe muita alegria aos gentios de Antioquia. Se da parte dos judeus houve rejeição, da parte dos gentios houve conversão. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Não sabemos quantas decisões ocorreram com aquela pregação de Paulo. Só na eternidade saberemos. Aquela pregação de Paulo espalhou-se como semente. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Motivados pela inveja, a reação dos judeus foi levar pessoas da alta sociedade a concordar com a saída de Paulo e Barnabé de Antioquia. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Sendo expulsos de Antioquia, tanto Paulo quanto Barnabé se lembraram de uma palavra do Senhor Jesus. E a palavra foi esta aqui: se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Lucas 9, verso 5, na NVI. E eles fizeram isso. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Tanto Paulo quanto Barnabé não ficaram tristes por terem sido expulsos de Antioquia, porque isso fazia parte do plano divino. Paulo e Barnabé começaram essa obra alegres e cheios do Espírito Santo. E ainda sendo perseguidos, continuaram alegres e cheios do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.